Olá, amigo do canal Diretriz Espírita. É um prazer estar de volta para poder discutir com vocês alguma temática espíritas. Hoje nós iremos debater sobre essa questão de suma importância para cada um de nós, no sentido de verificar se existe a possibilidade de duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono. Seria a primeira indagação. E a segunda, situação seria que ao encontrar-me com esse espírito de tal pessoa, nós poderíamos trocar alguma ideia, avaliar a situação? Será nosso raciocínio de hoje. Uma coisa que nós deveremos colocar em mente é que durante a nossa vida de encarnados, um terço dessa vida ela é realizada no mundo dos espíritos, na erraticidade. Ou seja, é o momento em que nós repousamos no nosso corpo físico e automaticamente os laços que prendem esse corpo ao espírito ficam um pouco mais fragilizados, vamos dizer assim, e nessa hora então o espírito sai, liberta-se e vai então vivenciar a vida dos espíritos. Esse fato é comum a todos os seres encarnados, correto? Reforçando sobre a emancipação da alma, o que nós podemos acrescentar é que o corpo está repousando, o espírito não dorme e o espírito então aproveita esse repouso, certo? Para poder, de forma separada, ativar a sua ação agora no mundo dos espíritos, sem a influência da matéria. Daí ele ter mais liberdade e mais plenitude de suas faculdades. Durante esse momento, o espírito jamais fica desligado do corpo. Há o que se chama laço fluídico, ele pode percorrer diversos espaços, diversas dimensões, mas esse laço não se rompe, só vai se romper com o desencarne. E na hora que você sentir-se necessidade de voltar ao corpo, automaticamente você o faz através desse laço fluídico. A gente vai verificar então que, pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então nós iremos poder a ir lugares de nossa preferência, ir numa casa em espírito, aí ver as pessoas que moram naquela casa, também em lugares públicos como nas praças. Nesse caso, nós não teremos nenhum sinal particular de que estamos no mundo espiritual, mas pelo menos você tem uma ideia geral do que você está fazendo. É dessa forma que processa essa emancipação. Mais à frente, então, para poder a gente ir fortalecendo nossos argumentos, a pergunta é básica, né? Se a gente pode provocar de forma voluntária essa visita, certo? E a resposta é bem interessante. A outra, né, é se duas pessoas podem se encontrar durante o sono. Sim, e muitas vezes que pensam não se conhecer e se encontram e conversam. Pode ter, sem que suspeite, amigos em outro país. O fato de visitar durante o sono amigo, parentes conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então aqui o Espírito coloca essa realidade. E aqui então, o que acontece nessa hora? Eis o que se passa. O homem dorme, o seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, ele vai dar continuidade, né? Muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando se liberta da matéria. Aqui ele faz uma distinção importante, é que nós temos preocupações diárias. Muitas vezes, quando nós estamos emancipados em espírito, nós ainda vivenciamos essas preocupações de como encarnado. Então, muitas vezes a gente não consegue desligar nosso dia a dia, mas quando a gente consegue, a gente vai viver a vida de espírito, onde as coisas são diferentes. E continua. Isso para os homens bastante evoluídos, né, é interessante. Outros passam de maneira diferente, ou seja, né, as pessoas se emancipam em espírito, vão vivenciar no mundo dos espíritos as suas paixões enquanto seu corpo está inativo, ou seja, continua a ter essa situação no além. Pode, então, que acontecer, né, que ele vá visitar pessoas, né, mas o fato de haver desejado culto de vigília não é razão para que eu faça. Muitas vezes você não consegue fazer isso,
certo? Essa é a realidade. E para poder concluir, né, uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber, assim, que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição a acordar? E a outra pergunta é, qual poderá ser a utilidade dessas visitas noturnas se não recordamos dela? Então, coloca os espíritos que pode acontecer isso, né? Como o espírito pode certamente vê-lo e saber como está. Se não foi imposto, como prova em acreditar na morte do amigo. Terá um pressentimento de que ele vive como poderá ter de sua morte. Então não tem essa taxação que possa acontecer, mas no fundo você terá essa experiência no além. E qual seria essa utilidade, se nós não recordamos? Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que eu possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles bate-papos no além. Então, aqui deixa claro que a gente não vai conseguir lembrar na sua plenitude, mas aquilo que nós vivenciamos ficou armazenado na nossa memória no espírito e vão surgir em forma de intuição quando nós estivermos realizando alguma atividade. Então, estar no além, membro do encarnado, é uma realidade. Então, seria uma boa situação nós prepararmos para poder realizar essas situações no além, quando estamos ainda aqui na Terra, dando continuidade e realizando tarefas que iremos fazer tão logo nós desencarnemos. Mas, nesse caso, a obra já estará pronta, ou meio caminho realizada. Vale a reflexão e nós convidamos vocês a continuarem prestigiando esse canal, cuja meta principal é ter diretrizes que possam nos levar às pesquisas e leitura dessa obra magistral chamada Doutrina Espírita. Um grande abraço e até outro momento aqui com vocês.